Oi pessoal, Daniel aqui e hoje eu vou refazer a pergunta que eu fiz no vídeo anterior. O que você faria se você tivesse apenas mais alguns meses de vida? Porque esse é o tema do filme que eu vou estar tratando hoje, que é um filme muito especial. Ikiro, do Akira Kurosawa, filme de 1952. Então, Ikiru significa viver. Até o título no Brasil traduzido, né, é viver, mas eu prefiro chamar o filme de Ikiru, então vou continuar chamando de Ikiru. Antes de começar a falar do filme em si, eu tenho que falar do diretor. Caso você não conheça Akira Kurosawa, ele é um gigante não apenas do cinema japonês, mas como do cinema mundial, né? Ele é mais conhecido por seus filmes de samurai, né? Como, por exemplo, Os Sete Samurais, Yojimbo, Rashomon, Kagemusha. Ele é, em grande parte, responsável por essa disseminação da cultura japonesa, dos samurais, da época do Japão feudal, coisa e tal. E ele gostava bastante de adaptar obras ocidentais, sempre trazendo elas para uma ótica japonesa, né? Por exemplo, nos filmes Trono Manchado de Sangue e Ram, ele adaptou obras do Shakespeare. Trono Manchado de Sangue, ele é uma adaptação do Macbeth e Ram é uma adaptação do Rei Lear, trazendo aquele contexto da Europa medieval, né, das histórias do Shakespeare, para um contexto do Japão feudal, né, com samurais e tal. Ele também fez isso com algumas obras russas, como O Idiota, que ele fez o filme Hakuchi, que é uma adaptação, né, trazendo a história do idiota quase sem tirar nem pôr, mas para essa realidade japonesa. E esse filme Ikiru, ele é a adaptação de um conto do Lev Tolstói, que eu já tinha comentado aqui, vai aparecer em algum lugar aí, e que é o Morte do Ivan Ilitch. Aí ele pega aquele tema do Ivan Ilitch, aquela história, e transforma ela em, de certa maneira, uma coisa mais otimista. O protagonista do filme é o Sr. Watanabe, que é interpretado por Takashi Shimura, e brilhantemente, por sinal. E no começo a gente é apresentado a vida dele, que ele trabalha na prefeitura, né? E tem uma estrutura bastante burocrática lá. E ele é um cara que só fica assinando papel o dia todo. E é dito que ele faz isso há 20, 30 anos por aí. São 30, acabei de checar. Pois então, ele tem 30 anos sem nenhuma ausência desse emprego super hiper chato dele e 30 anos que ele praticamente não vive. Aí temos a primeira semelhança com o conto do Ivan Ilitch, novela na verdade, é que eles dois têm esses empregos bem que não trazem felicidade nenhuma, empregos infelizes. Tem até a cena que é bem emblemática para mostrar o quanto essa estrutura não é nada eficiente. Tem um grupo de mães, né, que elas querem que eles deem um jeito numa fossa que tem no bairro delas e construam um parque no lugar. Aí vão mandando elas, não, isso aí parece ser uma coisa pro departamento de saneamento. Aí chega lá, não, é coisa pro departamento dos parques. E aí tem uma hora que elas perdem a paciência porque foram mandando ela de um lugar para outro e ninguém resolve nada. Pelo amor de Deus, elas dizem que tá dando mosquito, as crianças estão pegando doença, né? Todo mundo pegando doença lá por causa dessa fossa e ninguém resolve o problema. Depois tem a cena em que ele visita o médico e nós temos uma cena que é um pouco engraçada, de um jeito meio humor negro. E um paciente vai falando, esses médicos enganam a gente quando eles falam que tá com dor aqui
e que você vai ficar bem em 3 meses, na verdade é que você tá com um problema muito grave. E se eles falarem que você tá com dor acular, quer dizer que você tá com câncer no estômago. E aí vai mostrando aquela carinha do Takashi Shimizu ficando com medo enquanto ele vai falando. É genial. E aí acontece exatamente o que esse paciente fala, né? O médico fala, você tá com isso, 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 se você seguir uma dieta legal aqui, você vai ficar bom. Mas o médico, ele acaba falando pro filho, né? E ele acaba sabendo definitivamente porque ele entreouve uma conversa do filho, sem o filho saber que ele estava ouvindo, né? E eu tenho que destacar, né, a excelente atuação do Takashi Shimura, porque a partir desse momento, é, a expressão toda dele muda. Você vê os olhos ficando tristes e ele deixa a boca cair assim, meio tristonho, né? A descoberta que ele tem, né, câncer no estômago faz com que ele comece a repensar sua vida. Ele percebe, né, as coisas que o narrador contou pra gente, que ele não estava vivendo, né, todo esse tempo. Ele só estava desperdiçando a vida dele. A gente acaba sabendo, né, a relação dele com a família. Ele não é mais tão chegado dos filhos quanto ele gostaria que fosse, né? Ele perdeu a vida, desperdiçou a vida, trabalhou tanto, principalmente para, né, dar uma vida boa para os filhos. Mas os filhos agora não ligam mais tanto para ele. Aí o senhor Watanabe dá a louca, né? Ele vai beber num bar, sozinho, triste, e acaba conhecendo um escritor lá dentro, que tem isso, que ele acaba querendo reganhar a vida, convivendo com esses jovens para saber o que eles têm, que eles aproveitam tanto a vida, sabe? Começando com esse escritor e depois indo para uma colega, jovem colega de trabalho dele, né? Que é a Toyo. E aí ele acaba indo para tudo que é festa, né? E tem essa cena que é de cortar o coração, que é quando ele canta, né, a canção Gondola no Uta. A canção ela fala sobre isso, que a vida é breve e para as pessoas viverem a vida enquanto ainda é tempo. E ele faz isso. O Akira filma o Takashi bem em close, assim, e a gente vê ele chorando, e é de partir o coração. Uma das cenas do cinema que é mais de partir o coração que eu consigo pensar, assim. Depois de um tempo, a relação do senhor Watanabe com a colega de trabalho, né, a Toyo, começa a ficar um pouco esquisita. Não que tenha nada romântico entre eles, mas é que o senhor Watanabe tá tão obcecado que ele fica perseguindo a menina em tudo que é. Até o filho dele dá uma bronca nele. A Toyo, ela começa a olhar para ele de um jeito diferente, meio com nojo, sabe? Que ele fica insistindo com ela. Por favor, me conte de onde você tira essa vivacidade, essa energia toda que você tem. Por favor, me diga. E ela, eu não sei, por favor, só me deixe em paz. Assim, desse jeito. Então, a Toyo, ela saiu daquele emprego horroroso que ela tinha, né, lá na prefeitura, e foi trabalhar em uma fábrica de brinquedos, né? Que é uma coisa que ela gostava mais. Aí tem uma hora que ela mostra pro senhor Watanabe o brinquedo que ela tinha feito, um coelhinho de pelúcia, né? Aí ela fala, é isso que eu gosto de fazer, porque você não acha uma coisa ainda que dá tempo você fazer, que seja significativa. Aí o senhor Watanabe para e pensa,
e dá um sorriso meio estranho pra Toyo, assim. Tem uma coisa que ainda dá tempo eu fazer, ele percebe. Aí depois ele chega no trabalho, depois daquela longa ausência que ele teve, todo cheio de energia. Não, bora fazer, bora trabalhar, pessoal. E o pessoal do trabalho falando pra ele, mas o que você quer fazer, acho que não vai ser possível não. Ele vai ser possível se a gente tiver força de vontade para fazer. E depois disso a gente tem uma das coisas que eu acho mais legais nesse filme, né? Depois a gente tem uma transição que a gente não espera, né? Que corta direto para a foto dele, né? Que no Japão tem esse negócio de colocar a foto nos funerais. Aí a gente tá no funeral do senhor Watanabe, né? Com esses colegas de trabalho falando sobre o falecido. E eles começam a se questionar. Por que será que o Watanabe fez o que ele fez? E o que ele fez foi insistir de um jeito extraordinário para que aquele parque que as mães estavam pedindo, né, para tirar a força e colocar um parque para as crianças, fosse feito, fosse realizado. Que ele ficou lá 30 anos sem fazer nada, é agora que ele vai fazer. Colocar aquela jossa daquele lugar para funcionar. Aí eles começam a contar histórias, né, do que eles sabem do senhor Watanabe e vai mostrando algumas cenas do que ele fez nos últimos 5 meses que dá esse salto no tempo nessa cena. Cara, ele enfrenta até a Yakuza para conseguir realizar, né, esse parque. E alguns dos colegas de trabalho dele diziam: se a gente soubesse que a gente estava com câncer, a gente iria também fazer a mesma coisa que o senhor Watanabe fez. E outro, numa das melhores cenas do filme, fala assim: mas a gente não sabe, a gente pode morrer a qualquer momento, assim como ele. Óbvio que eles não fariam. O senhor Watanabe, ele era o único que conseguiu realizar alguma coisa naquele trabalho, naquela espelunca que eles trabalham. Então, eu acredito que a maior diferença entre Ikiro e Ivan Illich está aí no sentido de que o senhor Watanabe ele fez coisas que ajudaram as outras pessoas e compensaram, né, a vida que ele levou de uma maneira mais externa, né? Enquanto que no Ivan Illich a mudança se dá mais, né, no interior dele. Claro que o senhor Watanabe também foi, mas ele se dedicou a fazer alguma coisa, enquanto o Ivan Illich, ele ficou tão mal que nem isso ele pôde, né? Mas uma coisa muito interessante é que tem um significado metalinguístico nesse filme. O ano que esse filme saiu, 1952, era também o último ano da ocupação americana que teve depois da Segunda Guerra Mundial. E o Japão, por bem ou por mal, estava passando por diversas transformações na época, né? E a esperança que ficava é que depois de tanta morte, tanta tragédia que aconteceu naquele país, né, na Segunda Guerra Mundial, saísse alguma coisa boa depois desse período, né, de reconstrução do Japão. Então, a jornada do senhor Watanabe representa também a jornada do próprio país japonês, né, do próprio Japão, da morte à vida, da morte ao auxílio ao próximo, que é uma mensagem bem bonita, né, deixar alguma coisa boa. Então, para concluir, esse é um ótimo filme do Akira Kurosawa. Tem que estar em todas as melhores listas de filmes que você for fazer. Esse filme tem que estar. E com certeza é um dos filmes que mais tocam lá no fundo do seu coração, sabe? Aquela emoção toda vez que você vê o senhor Watanabe chorar cantando Gondola no Uta. E é isso. Recomendaçãozinha do filme do Kurosawa. E fiquem com Deus. E até a próxima.
horror!